bem, gente? Vamos lá, né? Prazer. Quem não me conhece, sou o professor Júlio. Sou lá de São Paulo. São Paulo é do lado, né? No Vale, né? Estou à disposição. A gente tem um canal no YouTube também. Se você quiser se inscrever lá. Tem mais de 500 aulas à sua disposição. O canal é Júlio César Sanches, tá? Se inscreva lá no canal. Quem é advogado aqui? As doutoras? Corretoras? Corretoras. Corretora? Corretora e cursando curso de Direito. Legal. E o pessoal do fundo aqui? Legal, bacana, bacana. Então vamos lá, vamos conversar de um jeitinho didático, né? E acessível aí sobre os temas aí, não com juridiquês, mas com qualidade aí para a gente discutir o assunto. Existem os contratos imobiliários, os contratos também agrários, né? Quais são esses contratos? São diversos contratos. O que a gente precisa saber de um contrato? Como começa um contrato? O contrato imobiliário, antes de iniciar a relação contratual de um contrato imobiliário, nós precisamos saber a diferença de domínio e posse. Quem não sabe isso, quem confunde isso, não consegue advogar, não consegue fazer corretagem, porque vai se meter em confusão. E não é só o advogado, não é só o corretor, mas também o leigo, né? Quanta gente compra um imóvel achando que está comprando registro, está comprando um imóvel regular e está comprando posse. Então vamos separar isso. Quando a gente aprende a separar isso, já é um grande começo para tudo. Até para a gente não comprar o nosso imóvel errado, né? Ou se comprar, saber o que está comprando. Posse no Brasil. Nós temos algo em torno de 70% no Brasil é posse. Professor, é muita coisa mesmo. Por que o brasileiro gosta tanto de posse, compra tanta posse? Porque a posse tem um valor muito abaixo do mercado, né? Se você compra um imóvel regular, que vale 400 mil reais, se você for comprar ele irregular, você não vai pagar 400 mil, você vai pagar 200, um exemplo, né? O valor, a diferença é muito grande. Por isso o brasileiro vai e compra posse. E o que é posse? É contrato de gaveta. Nós temos uma dificuldade muito grande e muita gente faz confusão, né? O que é contrato de gaveta? É fácil. Contrato de gaveta é qualquer contrato que não tem registro. Se não tem registro em cartório de imóveis, é contrato de gaveta. Mesmo que seja público, se eu faço uma escritura pública e eu não registrei, é uma escritura pública, mas é meio gaveta também. Contrato de gaveta é aquele contrato que eu guardo na gaveta, não gera publicidade para todo mundo saber. Quais são os contratos de gaveta? Nós temos vários. Começou o título, instrumento particular, a gente já sabe que é contrato de gaveta. O Código Civil, ele trata do assunto, ele esclarece que para comprar um imóvel, cujo imóvel seja acima de 30 salários mínimos, nós temos que fazer o quê? Uma escritura pública, pega essa escritura pública e leva a registro no cartório de imóveis. Então, quando eu vou comprar um imóvel e eu quero comprar de forma regular, fazer o correto, eu vou passar no mínimo por 2 cartórios. O primeiro cartório, qual que é? Tabelião de notas, para lavrar a escritura pública. O segundo cartório é o cartório de registro, que aí não é qualquer cartório. Cada região tem o seu cartório. Você pega uma cidade maior, tem vários cartórios. Vou trazer um exemplo, São Paulo. São Paulo tem 18 cartórios de imóveis. Quando eu vou registrar, eu preciso registrar na competência cartorária. Tem várias nomenclaturas que são utilizadas. Circunscrição, jurisdição, ou seja, naquele cartório que eu vou ter que registrar. Segundo o Código Civil, para que eu consiga registrar esse imóvel de forma devida, eu preciso fazer a escritura pública. E a escritura pública, aí sim, eu posso fazer em qualquer lugar. Registro de cartório de imóveis é num lugar só. Escritura pública, eu vou escolher o tabelião que eu quero. O meu amigo, o indicado, aí eu posso escolher. Existiu no passado uma discussão. Eu posso contratar um tabelião até de outro estado? Tinha essa discussão. Hoje está pacificado que pode. Você contrata um tabelião, um escrevente de outro estado, porque é um conhecido seu, você sente confiança nele, e aí sim o registro do imóvel vai ser feito no cartório competente. É assim que funciona. O começo de tudo está aqui, ó, a diferença de posse e domínio. Quando eu consigo diferenciar isso, eu não erro. Não erro no investimento, não erro também na compra do imóvel. Quantos brasileiros compram o imóvel achando que está regular e está comprando a posse? O professor está com um caso desse no escritório, um dentista, muita gente boa, ele comprou um imóvel próximo ao consultório dele e ele achou que era regular. Quando ele foi ver, quem vendeu para ele estava irregular. Se está irregular, não está no nome de quem vendeu para ele, ele vai conseguir passar para o nome dele? Não vai. Ou seja, ele comprou a posse, só que pagou caro, pagou valor de mercado. A posse tem cura. Qual que é a cura da posse?
conseguir fazer o registro. Muitas vezes, quando eu compro a posse, talvez a oportunidade seja registrar registros anteriores, mas muitas vezes eu vou ter que usar uma medida judicial mais robusta. Qual seria essa medida judicial? Normalmente o uso capião. Quando você tem a posse por um lapso temporal, você pode usufruir de uso capião. É uma ação que você usa para regularizar esse imóvel. Então, posse e registro são coisas diferentes. Domínio é registro, propriedade. Quando você pega a matrícula do cartório de imóveis e vê o seu nome lá, isso é o quê? Registro. Registro também é chamado certidão de propriedade, certidão de matrícula, transcrição, isso é registro. Quando eu compro um imóvel e quem vendeu para mim não está nessa matrícula, tem algo errado. Provavelmente ele tem a posse. Pode ser que ele invadiu, pode ser que ele foi morar porque doaram para ele, pode ser que ele comprou a posse, então ele está vendendo o que ele tem, mas fato é que ele tem a posse. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando eu compro a posse, eu não tenho segurança jurídica. Qual que é a vantagem de ter o registro? Quando eu tenho o registro, eu consigo vender o imóvel por valor de mercado, eu consigo, além de vender o imóvel, o valor justo de mercado, eu consigo também fazer um financiamento desse imóvel, dar esse imóvel em garantia. Essa é a diferença do registro. Falar que o registro dá uma segurança de 100% absoluta não é verdade. Ter o imóvel no seu nome devidamente registrado é muito bom. Gera uma certa segurança jurídica, mas segurança jurídica relativa. Porque nós temos diversos institutos que mesmo o imóvel no seu nome, você pode perder o imóvel. Trago o exemplo, a desapropriação. Desapropriação é um dos motivos que mesmo que o imóvel esteja regular, se o Estado, a União, o município cismar com a sua casa, com a sua propriedade, ele vai tomar. Só que aí tem a questão da indenização justa e prévia em regra, né? Porque nós temos indenizações que não pagam nada, né? Mas aí é um assunto que tem que ser estudado depois. Fato é que a desapropriação é uma forma de conseguir a sua propriedade, sim, a transferência da sua propriedade para o Estado, para a União, para o município, e você vai perder o imóvel, só que você vai ter uma indenização. Então nunca, jamais a gente vai ter uma segurança absoluta. Nós temos o Instituto do Tombamento também. Tombamento é o quê? É uma proteção do patrimônio histórico e cultural, pode ser um bem móvel ou imóvel. No bem imóvel, que é a sua casa, se o Estado, a União, né, o município descobre que a sua casa morou alguém importante, né, é uma questão de cultura, já era. Seu imóvel vai ser tombado. Mas eu não quero, eu não permito isso, não tem jeito, não tem o que fazer, não tem com quem brigar. Vai ser tombado. Continua sendo seu, mas está tombado. E quando o imóvel é tombado, vamos ser sinceros, é um elefante branco, porque você não consegue vender mais com facilidade, né? Essa é a realidade. Então, olha outro exemplo aí de um ato contrário ao direito de propriedade. Então, é uma outra situação. Nós temos também nos imóveis rurais, já que nós estamos tratando de contratos imobiliários e agrários, outro grande exemplo é o tombamento. O tombamento não, a APP, Área de Preservação Ambiental. Você tem uma chácara, tem um sítio aqui na região, né? Tem imóvel que tem aí perto de uma lagoa, de um rio, não é isso? Esse imóvel pode ser declarado, sim, uma área de APP, Área de Preservação Ambiental. Você já não pode vender a totalidade desse imóvel. Você vai poder vender cerca aí de 30% desse imóvel. Ou ainda utilizar um instituto que chama substituição. Você vai ter que entregar uma área, comprar uma área que tenha vegetação, falar, olha, tá aqui, ó, vamos substituir. Dependendo da situação, no caso concreto, pode ser feita essa substituição ou não, depende, nós temos regulamentações municipais em relação a isso, inclusive. Então, olha só, olha o risco. Quando nós falamos, então, de registro imobiliário, não gera uma segurança de 100%. Não existe, mas é muito melhor ter registro. Posse é qualquer outra coisa que eu tenha que não seja registro, é posse, hein? Qual que é a forma mais adequada de regularizar um imóvel? É quando eu não consigo fazer o registro. Normalmente é uso capião. O uso capião hoje, com o CPC novo, nós temos um procedimento novo. E não é um novo uso capião, igual muita gente fala. Tá errado falar isso, hein? Porque o uso capião judicial sempre existiu. O judicial, eu tenho mais de 36 espécies no Brasil. São muitas espécies. As mais conhecidas, o extraordinário, o ordinário, tem o constitucional, o especial, tem o uso capião de abandono de lar, tem o uso capião ainda chamado coletivo. Eu tenho várias espécies de uso capião. As mais conhecidas são essas 5, mas eu tenho mais de 36 espécies, tem até o indígena. O uso capião é uma ação que eu uso para transformar essa posse em domínio. Eu consigo regularizar o imóvel porque o juiz vai dar uma sentença e vai falar assim, você realmente tem posse. É uma ação declaratória. Eu vou declarar o que eu já tenho.
a posse de 10 anos, 15 anos. Nós temos uso capião no Brasil de 5 anos. No caso especial, constitucional, de 10 o ordinário, de 15 o extraordinário, que pode cair para 10 se tiver moradia habitual, função econômica. Então, normalmente é de 5 a 15. A grande novidade é o uso capião chamado uso capião de abandono de lar, que é o uso capião, que é um uso capião, mas ele tem o pezinho no direito de família. Porque o objetivo do uso capião de abandono de lar é justamente, olha que interessante, punir aquele que abandonou. Ela ou ele, quando sai de casa, se você é sócio dessa pessoa, desse companheiro, pode ser um casal, pessoas do mesmo sexo ou não, tem a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. O casal que mora junto, pode ser uma união estável, pode ser um casamento. Na constância da união estável do casamento que adquire um bem, se for o regime parcial de bens, que é o regime automático, esse casal, se um abandonar o outro, né, vai embora, ele vai embora, ela vai embora, o que vai acontecer? Esse que ficou, o abandonado, ele ou ela, poderá ingressar com uma ação que chama o quê? A ação de uso capião de abandono de lar. Essa ação tem o objetivo de fazer o quê? Punir quem abandonou. Você não abandonou a família? Então você vai ser punido. De que maneira? Vai ser transferida a parte dele para a pessoa que foi abandonada. Ou seja, essa pessoa já tem 50%, ela já é meeira, ela já é sócia no imóvel. Ela vai ficar com 100% porque vai ocorrer a transferência dessa porcentagem, né, de quem abandonou para a pessoa abandonada. Vai ficar com 100%. Olha que interessante. Esse uso capião chama ação de uso capião de abandono de lar, dominical ou ainda de meação. Tem vários nomes para o mesmo instituto, hein? Relação física, contato. Mas esse requisito é fácil de cumprir. O mais difícil é o financeiro, porque às vezes ele vai embora, ela vai embora, mas continua pagando uma conta. Paga uma conta, já não ocorreu o abandono. Olha que coisa. Normalmente ocorre o abandono, mas tem pensão alimentícia no meio, tem filho no meio. E aí, como fica essa história? Ele está entrando em contato, ele ou ela. Olha que situação. E o outro, que é o mais recente, um entendimento muito interessante, é o intelectual. Porque com tudo isso que a gente tem de mídias, né? Eu abandono você, mas eu fico te mandando mensagem. Boa noite, como você está? Bom dia, você está bem? Como foi seu dia ontem? Não é isso? Professor, e essas mensagens que podem ser feitas aí pelo Facebook, o Messenger, o WhatsApp, o Instagram, que o professor aprendeu agora que dá para mandar mensagem pelo Instagram, não sabia? Qualquer mídia que você use, não interessa qual, fato é, mandou uma mensagem, pode ser até um pombo-correio, hein? Mandou uma mensagem, mandou até um pombo-correio, mandou uma carta, quebrou esse vínculo de abandono. Porque ocorreu o abandono físico, ocorreu o abandono financeiro, mas o intelectual não ocorreu. Eu continuo entrando em contato com você. Olha que interessante. Então, esse uso capião, quando existe o abandono que não é completo, é um risco fazer esse uso capião. É matéria de defesa. Matéria de defesa porque o abandono tem que ser completo, total. As 3 situações. Então, olha só, nós temos tanto uso capião no Brasil que tem até um uso capião de direito de família, que é aquele uso capião que eu utilizo para punir aquele que me abandonou. Cuidado, muita gente, tem colega do mundo jurídico, que faz esse uso capião dentro do divórcio. Isso não é o correto. Tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita, porque nós não temos um padrão na justiça, a verdade é essa. Tem juiz que utiliza realmente o Código de Processo Civil, tem juiz que despreza. É uma realidade. Como colega advogado também que faz isso. Então tem juiz que aceita. Poucas situações. O ideal é que esse uso capião seja feito de forma autônoma, separada. Então ele, né, foi abandonado ou ela foi abandonado, vai fazer a ação de uso capião para punir, para transferir a metade dela ou dele para mim. Para eu ficar com 100%. Desde que esse imóvel não ultrapasse 250 metros quadrados. Mas olha que interessante. Se eu também quero me divorciar porque eu sou casado, eu tenho que fazer uma ação, tenho que fazer uma açãozinha de divórcio, né? Então tem que fazer essa açãozinha de divórcio. Então é importante aqui, isso sempre acontece, né? Toca na hora da aula e aí a gente coloca no viva voz para a pessoa ver que a gente está na aula, não é isso? Então vamos lá, olha só. Quando a gente fala de uso capião, então é um uso capião novo esse, recente, hein? Nós temos mais de 36 espécies de ações de uso capião. Quando falamos de uso capião, hoje com o CPC novo, nós temos um procedimento novo, não é uma espécie nova, que é o procedimento chamado administrativo ou ainda extrajudicial. Mais correto é extrajudicial, mas é utilizado o nome administrativo também. Quando eu falo desse uso capião administrativo ou extrajudicial, o que é importante de deixar claro? Esse uso capião vem sofrendo algumas regulamentações. Já está ficando melhor do que era.
Já foi pior. Mas ainda precisa muito de outras regulamentações, precisa muito ainda que o pessoal do cartório seja treinado, chegue a um consenso, o próprio Conselho Nacional de Justiça, porque esse uso capião extrajudicial, que é aquele feito no cartório, não é uso capião utilizado todo dia. Para fazer esse uso capião, você precisa viver uma situação perfeita. E na vida nem sempre tudo é perfeito, não é isso? Professor, qual que é a situação de usar esse uso capião extrajudicial? É aquela situação que você tem um mundo perfeito. Ou seja, você vai no proprietário, que consta lá na matrícula do imóvel, você é o posseiro, você tem a posse. Mais de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Você vai lá no proprietário e você fala para ele, olha, você vendeu para mim, você não faz uma gentileza de passar para mim? Eu costumo dizer em sala de aula que é praticamente o quê? A doação. Doação. Praticamente isso. Só falta ser uma doação. Porque não é bem assim as coisas, não é isso? Se você compra um imóvel de alguém irregular, essa pessoa que te vendeu está irregular. Como que ela vai transferir para você? Não caberia esse uso capião, esse uso capião administrativo, extrajudicial. Né? Muita gente chama de um jeito, de outro, tanto faz. Esse uso capião, para existir, tem que ser aquela situação perfeita. Quem vendeu para mim, sumiu, morreu. Aí eu iria no filho, né? E já teria que ter sido feito o inventário. Olha, você consegue transferir para mim? Ah, não, eu não quero transferir porque ainda falta alguma coisa, falta recolher umas custas. Então vamos fazer assim, vamos fazer um uso capião administrativo? E aí naquele momento seria utilizado o uso capião administrativo. Uma história mais ou menos assim. Uma história meio que Alice no País da Maravilha, né? Quando a gente fala do uso capião administrativo extrajudicial, é importante deixar claro que é um instituto importante, é mais uma forma de regularizar o imóvel, mas nós vamos ter dificuldade. Nem sempre a gente vai conseguir utilizar. Para fazer um uso capião no cartório, quais são os requisitos? Não pode ter menor no meio, não pode ter incapaz, não pode também, além de não ter menor, incapaz, não pode ter também litígio, briga. E teria que ser uma situação muito perfeita, onde até os vizinhos iriam contribuir. Um exemplo disso seria o quê? Uma planta nova, uma topografia, um memorial descritivo feito, atualizado, não antigo, aquela planta antiga que a gente acha na prefeitura, mas uma planta muito bem feita, devidamente assinada, e inclusive assinada por quem? Pelos confrontantes, com reconhecimento da assinatura, com cópia dos documentos. Olha a dificuldade. Então esse uso capião, claro que numa situação ou outra nós vamos conseguir utilizar esse uso capião extrajudicial, mas nem sempre. Muitas vezes nós vamos ter que partir para o uso capião mais antigo, que é o uso capião judicial, porque nem sempre a situação é perfeita. Nesse momento, nós sofremos com uma situação, porque muitos cartórios, não falo todos, a gente não pode generalizar nunca, tem cartório muito bem preparado, mas muitos cartórios não têm nem noção, os escreventes não têm noção desse uso capião, porque ainda está mal regulamentado, não tem noção de como fazer, de como solicitar os documentos, ou quais documentos solicitar. Então, é um uso capião problemático. Se alguém falar para você, olha, faça o uso capião administrativo ou extrajudicial, que é a melhor forma, melhor jeito. Cuidado, tem que ser analisado o caso concreto. Pode ser que não seja a melhor opção. Quando nós falamos de uso capião, é uma das formas de regularizar o imóvel. Tem outras, né? Temos uma tal de adjudicação compulsória, que é uma ação que eu obrigo o vendedor a transferir para o meu nome. Mas para usufruir dessa ação, eu preciso o quê? Que esse vendedor se negue a transferir para o meu nome. E esse imóvel, se foi parcelado, eu preciso ter quitado esse imóvel, ter pago. Eu não posso fazer uma ação de adjudicação compulsória, obrigando o vendedor a transferir para mim, se eu não paguei. De 20 parcelas eu estou devendo 5, estou devendo 10. De 60 parcelas eu estou devendo 30. Não seria ação cabível, não seria ação correta. Olha que interessante. Várias formas existem para regularizar um imóvel irregular, para conseguir o registro. Mas a forma mais importante, e quando você vê que a situação está ruim, está difícil, a melhor solução realmente é o uso capião. Vamos deixar o uso capião de lado, vamos voltar no contrato. Contrato imobiliário, contrato de negócios, imóveis, né? Imóveis rurais. Nós temos duas situações importantes. Nós já sabemos a grande diferença de posse e domínio. Pergunto, posse, o que é posse? Posse é um imóvel irregular. Eu tenho a posse, mas não está no meu nome. Domínio é registro, é propriedade. O imóvel está no meu nome, lá no cartório de imóveis. Porque se eu tenho uma escritura pública, não quer dizer que eu tenho registro. A escritura pública é um meio para chegar ao registro,
Mas quem tem a escritura pública na mão, não tem registro, hein? Você pega uma pessoa leiga, ela chega no escritório de advocacia e fala, eu tenho registro, viu? Tá no meu nome. Deixa eu ver o documento, por gentileza. A hora que você vai ver o documento, qual documento que é? Escritura pública. Aí você tem que explicar para a pessoa, não é isso? De forma educada, mas tem que falar a verdade. Você vai mentir? Olha, desculpa falar, mas o que você tem é posse. Imagina! Tá no cartório, tá registrado, não é isso? Tá registrado no lugar errado, não é isso? Né? Ou melhor, não terminou o procedimento. Por quê? Não adianta ter a escritura pública feita por um tabelião se não registrou. Eu só tenho um imóvel regular quando eu registro, quando sai a certidão de propriedade no meu nome. Isso é um imóvel regular, então cuidado, tá? Isso é importante a gente sempre acrescentar. Quando nós falamos de posse e domínio, o advogado, iniciante do direito imobiliário, o leigo que quer comprar um imóvel com segurança, tem que ter essa noção. O corretor é fundamental para você conseguir fazer bons negócios na sua vida. Evitar comprar uma coisa que você acha que é uma coisa e é outra, não é isso? Pagar caro comprando posse. Quando eu falo dessa situação aqui, isso aqui é um núcleo, hein? Mas o segundo ponto que a gente tem que entrar, para pelo menos levar conhecimento para a vida em relação aos negócios imobiliários, às transações imobiliárias, é falar da diferença do contrato particular e do contrato público. Professor, o que é um contrato particular? É aquele feito por você, aquele feito por um advogado, aquele que não é feito dentro de um cartório. Quando eu faço um contrato dentro de um tabelião de notas, já deixa até de ser utilizado o nome contrato e passa a ser uma escritura pública. Essa escritura pública é um documento público, também conhecida pelo Código de Processo Civil como ata notarial. Essa escritura pública, professor, ela vale mais que o contrato particular. Não é bem assim. O contrato particular, ele é um título executivo extrajudicial. Está lá no Código de Processo Civil. Um contrato particular feito por você, achou o modelo perfeito no Google, né? Dificilmente você vai achar o modelo perfeito. Ou ainda feito por você, por um advogado, por um corretor. Esse contrato particular bem feito, bem elaborado, com os requisitos de validade, ele vale muita coisa. Se você não me paga ou eu não te pago, com um contrato desse bem feito, devidamente assinado pelo credor e devedor e duas testemunhas, eu posso executar. O que é a ação de execução? É a ação mais desejada pelo advogado, pela parte, a mais célere, a mais rápida, porque o processo tem duas fases. A primeira fase de conhecimento e a segunda fase, chamada fase de execução. Ou ainda de cumprimento de sentença, que é o nome mais correto. Quando eu falo de uma situação que eu consiga, né? Olha que interessante, uma situação que eu consiga já começar o segundo tempo, é muito melhor. Você começa o jogo no segundo tempo. É muito mais rápido. Para fazer isso, eu tenho que ter um baita de um documento, um título executivo extrajudicial. Esse contrato, assinado por duas testemunhas, pelo devedor e credor, ele é um contrato que eu posso executar. Então falar que não vale nada, um contrato, claro que vale. Tem até um princípio, pacta sunt servanda, faz lei entre as partes. Mas o contrato público, ele tem algo interessante. Quando eu faço um contrato público, que é chamado escritura pública ou ata notarial, presume-se que quem fez, que é um escrevente, né, assinado por um tabelião, existe aí autenticidade, existe fé pública. Ou seja, é um contrato que segue alguns princípios de validade interessantes, princípios respeitados pelo mundo jurídico. Mas eu não posso falar, esse aqui vale mais que esse. Não, os dois possuem validades, os dois têm eficácia. É que esse, feito em cartório, tem requisitos próprios. Professor, então por que eu vou fazer a escritura pública? Se vale a mesma coisa, porque é requisito. O Código Civil, para que você possa fazer uma transmissão, uma transferência da sua propriedade, para que você consiga registrar, você é obrigado a fazer isso. Fazer, sim, né, uma escritura pública para depois fazer o registro em cartório de imóveis. Acima de 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer essa escritura pública. É caro registrar um imóvel no Brasil? É caro. O corretor, o investidor, o advogado, o comprador, o vendedor, tem que ter essa noção. Em média, claro, de um estado para o outro, pode mudar um pouquinho, mas não muda muita coisa não. Em média, para que você tenha segurança, ó, vou comprar um imóvel, vou gastar com a documentação imobiliária, 8% do valor do imóvel. É um dinheirinho que você tem que ter guardado, hein? 8%. Professora, não tem, então não compra. Por quê? Porque você vai comprar e não vai conseguir registrar. Eu vou te vender um carro e vou falar para você, ó, você vai ficar com o carro, tá? Me paga aí, ó, o valor que eu pedi no carro. Tá aqui, ó, 20 mil, 10 mil, tá aqui, põe no bolso. Só que o carro vai ficar no meu nome. É algo seguro? Não é. Não é seguro para ambos, né?
Porque você vai usar o carro, não está no seu nome, está no meu. Você vai usar o carro, vai tomar multa e continua no meu nome. Não é seguro para ninguém. O imóvel, nós fazemos uma analogia, mas é a mesma coisa. Quando você compra um imóvel, ele não está regular, você não prestou atenção nisso. Quando você compra um imóvel e não tem dinheiro, porque às vezes ele está regular, mas você não tem dinheiro para fazer o registro. E aí? Você não consegue registrar. Normalmente o brasileiro faz o quê? Chega no vendedor e fala, olha, os 350 mil que eu estou te pagando, 150, 200, 400, sei lá o valor, é o que eu tenho. Eu não vou ter dinheiro para registrar. Pode ficar no seu nome um tempinho? Quanto tempo? 6 meses. Esses 6 meses vira quanto tempo? 5 anos, não é isso? Aí para ajudar alguém morre no meio do caminho, né? Ou o comprador ou o vendedor. Pronto, a bagunça foi criada, não é isso? Então a verdade é uma só. O brasileiro não tem acesso a essa informação. Eu sou a favor que o direito, psicologia, né, e vários outros ramos tinha que ter pelo menos o básico nas escolas, não é isso? Educação financeira. Esse país só vai melhorar um dia que a gente tiver um ensino melhor, né? Por isso o brasileiro sofre tanto, porque ele aprende na prática. Ele vai lá, pega o dinheiro da vida dele, FGTS, trabalhou 20 anos na empresa, e aí ele fala, agora sim, estou em paz, vou comprar meu imóvel próprio. Vai e compra imóvel errado, não é isso? Compra posse em vez de domínio. E aí passa nervoso, até morre de nervoso, né? É uma realidade. Porque a verdade é uma só, esse conhecimento não é levado. Tinha que ser levado, um acesso mais fácil, não é isso? Mais acessível, mas não é. Vai comprar um imóvel, você tem que ter guardado 8% para fazer a documentação imobiliária. É o cálculo exato. Pode ser menos, vai sobrar um troquinho, você guarda esse troco. Mas tem que ter guardado isso. Não estou falando de reforma, hein? Reforma é outra coisa, porque quando você compra uma casa, um imóvel, a primeira coisa que você faz é o quê? Dá uma reformada, uma pintada, compra móveis novos, não é isso? Porque a sala é maior ou a sala é menor. Eu estou falando de documentação imobiliária. Se esse imóvel estiver regular, para passar para o seu nome, você vai gastar em torno aí de 8%. Por que 8%? Porque nós temos aí um procedimento para fazer o registro. E qual que é esse procedimento? O primeiro, escritura pública. Acima de 30 salários mínimos, conforme o Código Civil, eu preciso da escritura pública. Qual que é o segundo procedimento? Recolher os tributos. Quem fiscaliza isso é o tabelião. Ele vai mencionar na escritura pública, ele vai mencionar sim, né? Ele vai mencionar os tributos, se foram pagos ou não. Se não foi pago, ele nem faz a escritura pública, é ele que faz essa fiscalização. Olha só a segunda fase aí. E a terceira e última, o registro. Só que eu pago a escritura pública para o tabelião, cartório, tabelião de notas. Eu pago o tributo para quem de direito, né? Normalmente no caso do imóvel, eu pago para quem de direito. Quando eu falo do último procedimento, é para o cartório de imóveis, ou seja, são 3 pessoas diferentes, 3 situações diferentes. Por isso eu tenho que guardar esse dinheiro. Quando eu vou comprar um imóvel, o que eu preciso olhar no mínimo, o básico, o feijão com arroz, para não dar errado? Porque a verdade é uma só, a gente não tem segurança absoluta nunca. Se esse sujeito te vende um imóvel e ele está sendo processado e você não sabia, pode ser decretada a fraude contra credores, a fraude contra devedor, né? Depende do instituto, o momento do processo, tem que ser analisado o caso concreto. Não dá para a gente garantir 100%, mas tem que ter uma garantia relativa, senão o risco e a responsabilidade do advogado, do corretor, vai sobrar para você, né, comprador. Então o ideal é que você, no mínimo, cheque a vida do imóvel, a vida dos proprietários desse imóvel, que são os vendedores. E como que eu faço isso? Então, o primeiro documento, certidão de propriedade. Eu não compro um imóvel sem olhar a certidão de propriedade. Vou comprar, eu quero ver, ó, atualizado. Não vem com essa certidão que você guarda na gaveta há 10 anos, não é isso? Não vale nada. Aquela certidão antiga, pode ser que o sujeito já vendeu o imóvel. Se eu quero comprar um imóvel regular, eu preciso encontrar na certidão de propriedade atualizada, 30 dias no máximo, eu preciso encontrar um nome de quem? Do vendedor. Se é casado, do marido e esposa, tem que estar lá. Se não está, tem algo errado. Então, o primeiro documento que eu preciso é a certidão de propriedade. É o primeiro documento. Segundo documento que eu preciso, aí eu preciso conhecer o vendedor, preciso saber se ele está sofrendo processo ou não, eu preciso conhecer a vida dele. Professor, isso está mexendo com a minha intimidade, nada a ver. Isso eu estou me protegendo na compra do imóvel. Eu preciso do conjunto de certidões, né? Falo por certidão, mas é um conjunto de certidões. Quais são essas certidões? Primeira certidão, no mínimo, é a certidão de distribuição cível. E essa certidão, precisa tomar um cuidado, porque nós temos a certidão de distribuição cível estadual e a certidão de distribuição cível, o quê? Federal. É isso? Existe a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Quando eu solicito essas certidões, olha que interessante, eu já sei se esse vendedor deve para alguém ou não. Se existe um processo no nome dele.
E se existe, professor, toma cuidado. Você vai analisar. Nós temos uma outra certidão que a gente pode pedir para conhecer a fundo aquele processo. Não é porque saiu uma certidão positiva, não vou comprar mais. Não. Você vai solicitar uma outra certidão para conhecer a fundo. Qual que é essa certidão? Certidão de breve relato. Cuidado que o Brasil é muito grande, né? Que cada estado tem costumes diferentes. Então tem estado que chama essa certidão de certidão de objeto em pé. Objeto em pé. Então depende. Né? Então pode ser que em outro estado tenha até outro nome. É uma certidão que você quer para ter o resumo do processo. Tanto a breve relato, objeto em pé, que é a mesma coisa, é uma certidão que eu quero saber daquele processo, eu quero o resumo desse processo, para que você possa apurar. Então é assim que você faz, você vai apurar, você vai verificar se compensa entrar numa briga ou não. Eu costumo dizer que se é um processo de um valor baixo, que você encontrou no nome do vendedor, tudo bem. Você encontrou um processo no nome do vendedor de pensão alimentícia, sei lá, R$1.000, uma ação de cobrança, porque, sei lá, esqueceu de pagar uma conta, R$200. Isso não vai impactar na transação imobiliária. Dá até para você assumir a compra do imóvel. Mas se começa a aparecer situações complexas, aí já preciso tomar um cuidado. Aí é um farol vermelho, eu não vou dar continuidade à transação imobiliária. Porque se aparece uma cobrança de um valor considerável, se parece uma cobrança porque ele teve uma empresa, uma ação de um fornecedor porque ele não pagou o fornecedor, eu preciso tomar um cuidado porque eu posso perder esse imóvel. Pode ser decretada a utilidade do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. A empresa, ele tem empresa, mas vai atingir os bens da pessoa física. E isso pode ocorrer de forma contrária, porque existe o quê? A desconsideração da personalidade jurídica inversa, né? Então, o fato é que eu preciso tomar muito cuidado com essas certidões. Essas certidões são importantes para que eu possa realmente comprar o imóvel com segurança. Ah, então eu já sei quais são. Certidão de propriedade, já sei. Conjunto de certidões, o nome dos proprietários, se for 3 eu solicito dos 3, se for 4 eu solicito dos 4, se for 2 eu solicito dos 2, se for um só eu solicito de um só, que é o conjunto de certidões que eu já sei, distribuição civil, federal e distribuição civil estadual. Acabou, não tem mais, né? Preciso ir a fundo. E a fundo eu preciso saber se existem certidões trabalhistas no nome do sujeito. Às vezes ele não fala nada, não conta nada. Eu preciso ter acesso a essa informação, certidões trabalhistas. Como que eu consigo essas certidões? Hoje em dia tá fácil, né? Já foi a época que você tinha que ir até o fórum, pegar aquela fila, passar no banco. Hoje é tudo pela internet, não é isso? Entra no site da Justiça do Trabalho e solicita. Cuidado que lá o correto normalmente são 2 certidões. Certidão de ações trabalhistas e certidões, né, também de execução trabalhista. São 2 certidões que eu vou solicitar. Ou seja, nós temos aí, certidão de propriedade, primeira. Depois o conjunto de certidões e distribuições cíveis, federal e estadual. Depois aparece o conjunto, que são 2, certidões trabalhistas. Sempre no nome dos vendedores, dos 2, dos 3, dos 4, dos 5, não é nenhum só, hein? Acabou? Não. O ideal é que eu faça uma solicitação também da certidão criminal. O nome é o mesmo, certidão de distribuição criminal. Eu não verifiquei na cível para ver se existe dívida? Eu vou verificar se quem está me vendendo é um criminoso. Porque se eu estou comprando um imóvel de um criminoso, dependendo do crime e a situação concreta, pode ocorrer o bloqueio do patrimônio. Pode ser que ele esteja vendendo um imóvel que já seja objeto de ação judicial, medida judicial. E sempre a pesquisa tem que ser feita na esfera estadual e na esfera federal. Sempre, tá? Nas 2 esferas, isso é importante. Olha que interessante também, Professor, que mais? Acabou? Não, tem mais. O ideal é que não tem certidão, né? O ideal é que eu solicite também as certidões de protesto. Cartório de protesto. Quais? O ideal é o cartório de protesto onde o vendedor mora, porque se ele mora, ele está sendo processado ou protestado ali, não é isso? E também, se for locais diferentes, municípios ou estados diferentes, também onde está o imóvel. Então, sempre no mínimo, eu preciso solicitar um conjunto de certidões de protesto aonde o vendedor mora e aonde ele tem o imóvel que está vendendo. Professor, não, ele mora no imóvel que ele está vendendo, aí facilitou, é só lá. Cuidado com o protesto, porque também vai depender de região para região, município para município. Nós temos aí vários cartórios de protesto, dependendo se o município é maior, não é isso? Se é menor, 2, 3, 1, vai depender. Eu preciso solicitar sempre em todos os cartórios de protesto. Isso é o ideal, isso é o correto, hein? Acabou? Não. Hoje nós temos a compra e venda, hoje é muito comum a gente morar onde? Em apartamento, não é isso? Professor, apartamento tem algo diferente? Tem. E não é só apartamento, prédio, né? Pode ser um condomínio também.
residencial, comercial, depende lá da transação. Quando tem condomínio no meio, não interessa o tipo de condomínio que é, né? Eu preciso solicitar também a certidão para ver se tem condomínio atrasado. Eu preciso solicitar essa certidão. Professor, e para quem eu solicito? Para quem? Para o síndico. Eu preciso solicitar para o síndico ou a administradora do condomínio. Cuidado com essa certidão, hein? Chamada de certidão negativa de condomínio, né? Ou de débitos condominiais. Tem que solicitar para a pessoa certa, hein? Que é a administradora e o síndico. Tem que ter, sim, né, a cópia anexa a ela da constituição do síndico. Porque senão você faz essa pesquisa, mas não é nem o síndico que foi eleito, o síndico que já foi síndico. Ou seja, você tem que ter uma cópia da ata que elegeu o síndico, né? Então isso é importante, você verificar esse documento também. Porque pegar uma certidão com papel timbrado de uma administradora é fácil. E aí, mas quem que é o síndico? Tem validade esse documento? Para que você tenha um documento que tenha validade, tem que ter a assinatura do síndico. Ou pelo menos, né, tem que ter lá a cópia da procuração do que o síndico passou para a administradora. Tem que ter poderes para tal. É uma documentação meio que complexa, porque senão eu pego qualquer papel e não vale nada, né? Olha só o que eu preciso para conseguir uma transação imobiliária interessante, segura, correta. Eu preciso me atentar, sim, à documentação do imóvel. Eu preciso me atentar ao vendedor, quem é o vendedor ou os vendedores, para ver se eu não estou comprando de uma fraude ou de alguém que tem vários litígios, vários processos contra ele e vou acabar sendo envolvido nessa transação. E preciso ter dinheiro. E quanto? Quanto? 8%. Tudo isso eu preciso ter, é o básico do básico, para que a transação imobiliária dê certo, para que não dê dor de cabeça para o comprador, para o vendedor, para o corretor, para a imobiliária, para o investidor, para o advogado. É o básico. Posso inventar mais coisas? Claro que eu posso. Se você quer fazer uma pesquisa maior, melhor, você pode verificar Serasa, SPC, e aí vai embora. Mas o básico do básico é isso que a gente falou. E vamos repetir, olha só. Certidão de propriedade, que mais? Conjunto de certidões cíveis, distribuição cível. Falo conjunto porque sempre a esfera é o quê? Estadual e federal, não é municipal, hein? Também conjunto de certidões criminais, da esfera federal e estadual, conjunto de certidões de protesto, porque protesto dificilmente vai ter um cartório só na cidade, normalmente tem 2, 3, então é o conjunto. E não é só o cartório onde o vendedor resida, né, os vendedores, mas também onde tem o imóvel, sempre nos dois, para a gente cercar as informações. Olha quanta coisa. E aí nós falamos também da criminal, né, distribuição criminal. Então, é um conjunto de certidões, é o básico. Se for apartamento, cuidado com o condomínio. Eu tenho que verificar o condomínio também. O ideal, se eu vou comprar uma casa, é eu verificar também, isso com mais facilidade, as contas de consumo, né? Porque às vezes você compra um imóvel e tá lá, tá atrasada a conta de consumo, Aglus. Ah, professor, mas essa obrigação hoje fica vinculada ao CPF. Fica vinculada ao CPF. Mas não é bem assim, né? Se você não paga o débito, você consegue com facilidade transferir para você? Não consegue. Vai depender da companhia, né? Claro, né? Cada uma trabalha de um jeito. Mas normalmente você não consegue com facilidade. Olha, para transferir o nome aqui você tem que quitar. Lógico, vai perder dinheiro, né? Então cuidado com isso. Nós tínhamos uma obrigação que era chamada próprio terreno, que segue, né, o imóvel. Hoje as contas de consumo, existe uma discussão em relação a isso. Nesse momento aqui, qual foi a intenção da nossa aula, né? Foi realmente a gente passar por as questões de segurança de uma transação imobiliária, para que a gente possa aí orientar nossos parentes, colegas nos negócios, né, os clientes, orientar o mínimo, o básico para uma transação segura. O básico para a transação segura e quanto eu tenho que ter para fazer essa transação segura. O nosso objetivo aqui, nós vamos trazer um outro curso aqui, uma outra oportunidade, e nós vamos trazer uma pós-graduação em Direito, né, imobiliário. Quem tiver interesse, tá, nós vamos trazer em breve aí, estamos fechando aí parcerias com a OAB, outras instituições, para trazer essa pós. Provavelmente vai ocorrer aqui, não sabemos ainda, mas a intenção é trazer, a intenção é conseguir aí uma turma aí de pelo menos 25 a 30 alunos para que a gente possa desenvolver essa pós em Direito Civil e Processo Civil com ênfase em Direito Imobiliário, tá bom? Quem não conhece lá a instituição, né, entra lá no canal do professor, se inscreve lá, Júlio César Sanches. É um canal aí que tem já mais de 2.600 pessoas. E é um canal que só tem as aulas que o professor dá e vários cursos famosos aí. A gente tem a oportunidade de levar para o canal, tá bom? Com muito carinho, porque é conhecimento que ninguém tira da gente, não é isso? Não importa o que seja, conhecimento é importante. Quero agradecer a presença de todos aqui, tá?
Hoje a chuva atrapalhou um pouquinho, a presença de muita gente, né? O trânsito também em São Paulo terrível, mas quem veio, fiquei muito feliz e de coração a gente tenta contribuir aí da melhor forma possível, tá bom? Ganhar um amigo para a vida, o que precisar, à tua disposição. Agradeço a todos, tá bom?